Imagine só. 9 perguntas poderiam ser feitas, mas escolhi 2 que certamente trarão visões distintas entre vocês. A primeira é direcionada especialmente a você, Sr. Munger, embora o Sr. Buffet também tenha muito a contribuir. Qual seria o nível ideal de tributação sobre ganhos de capital para garantir a saúde econômica de uma sociedade a longo prazo? E mais, esse mesmo percentual seria também o mais justo? Ou será que a justiça vai além da simples eficiência, buscando outros objetivos que o Estado deveria perseguir? Agora, uma segunda questão que vem de um cenário bem concreto. Sou o CEO de uma fábrica de tochas industriais, uma daquelas empresas que movem o chão de fábrica da América. Nossa produção acompanha o ritmo da indústria pesada no país. A pergunta é: vocês concordam com a ideia corrente de que a era da indústria clássica americana já ficou para trás? Que não temos como competir no longo prazo com países de mão de obra barata? Ou será que ainda há futuro para a manufatura tradicional nos Estados Unidos? Bem, confesso que tenho uma resposta na ponta da língua, mas vou deixar o Charlie começar. Ele sempre tem uma forma clara de enxergar as coisas. Sobre a questão dos impostos sobre ganhos de capital, a resposta não é tão complicada quanto parece. Existem 2 pontos cruciais: o que faz uma economia funcionar melhor em termos técnicos e o que as pessoas consideram justo. Aristóteles já dizia que os sistemas prosperam quando são vistos como equilibrados. Uma sociedade funciona melhor quando as diferenças de recompensa são percebidas como razoáveis. Agora, imagine um cenário em que alguém trabalha 90 horas por semana como motorista de táxi, sem plano de saúde e sem segurança, enquanto outro passa os dias em um clube de campo, vivendo de dividendos de ações que nunca suou para construir. Isso não seria visto como profundamente injusto? Mesmo que, em teoria, esse sistema pudesse ter alguma eficiência econômica, ele seria insustentável para a nossa civilização. Por isso, defendo que deve haver alguma tributação sobre ganhos de capital. Mas qual seria a alíquota justa? Acredito que um pouco menor do que a atual, mas não muito. Ah, e o Patrick, que me fez essa pergunta, é um ex-pugilista peso pesado que recentemente concluiu um doutorado em Stanford, com uma tese de 700 páginas que, por incrível que pareça, toca nesse assunto. Ele me apresentou uma forma interessante de analisar questões como essa, algo que remete ao filósofo John Rawls. A ideia é simples: imagine que você terá que nascer daqui a 24 horas, mas não sabe em que condições. Não sabe se será homem ou mulher, branco ou negro, saudável ou com alguma limitação, rico ou pobre, nascido nos Estados Unidos ou no Afeganistão. Você terá o poder de definir as regras econômicas da sociedade em que vai viver, e essas regras valerão para você, seus filhos e netos. Mas há um detalhe: você não faz ideia de qual será o seu lugar nesse mundo. Que tipo de sistema você criaria? Provavelmente buscaria 2 coisas. Primeiro, um modelo que gerasse abundância e crescimento constante, para que cada geração vivesse melhor que a anterior. Segundo, um sistema que tratasse com dignidade aqueles que não tivessem a sorte de ganhar na loteria do nascimento. Afinal, as chances de nascer nos Estados Unidos, por exemplo, são de menos de 1 em 30. Charlie e eu tivemos sorte, nascemos homens brancos em uma época em que as mulheres tinham pouquíssimas oportunidades profissionais, e com habilidades que, por acaso, são valorizadas no mercado. Não fizemos nada para merecer isso. E se tivéssemos nascido em outro lugar, com outras condições? Provavelmente não estaríamos aqui hoje. O desafio é equilibrar as coisas. Queremos um sistema que incentive pessoas talentosas, como Bill Gates ou Tom Murphy, a usar seus dons para criar riqueza e inovação. Seria um desperdício terrível se eles estivessem presos a empregos medíocres só por uma obsessão igualitária. Mas também precisamos garantir que quem não teve a mesma sorte não seja condenado a uma vida de privações. Afinal, o que define se alguém vai prosperar ou não muitas vezes é apenas uma questão de acaso, e uma sociedade justa não pode ignorar isso. Os sortudos que tiveram a chance de prosperar. E depois de todo esse raciocínio, chego à conclusão de que a alíquota atual dos impostos sobre grandes fortunas está, no geral, no ponto certo. Não vejo, entre as pessoas que conheço, e conheci muitas talentosas e abastadas, embora nem sempre as 2 coisas andem juntas, alguém que tenha desistido de empreender ou inovar por causa de uma alíquota de 28%. Elas simplesmente fazem o que amam, e é justamente porque amam o que fazem que se destacam. Nunca vi um grande criador ou um visionário desistir de construir algo extraordinário só porque o governo cobra uma fatia do resultado. Pelo contrário, muitos dos que pagam impostos bem mais altos do que isso são os mesmos que mais contribuem para a sociedade, seja criando empregos,
seja desenvolvendo tecnologias que melhoram vidas. Quanto à evolução da sociedade industrial, o mundo caminha de um jeito que premia quem se adapta e faz o que sabe fazer melhor. Os Estados Unidos, por exemplo, deram um salto em áreas como software, onde empresas como a Microsoft lideraram uma revolução. Há 10 ou 15 anos, havia um pessimismo generalizado sobre a capacidade da economia americana de competir. Hoje, com uma taxa de desemprego abaixo de 3% em estados como Nebraska, é difícil ignorar o contraste com a Europa, que já foi apontada como nossa maior ameaça, ou com o Japão, que parecia imbatível. O que faz a diferença é a capacidade de se reinventar. Singapura pode ser mais eficiente em alguns aspectos, mas, entre as grandes economias, os Estados Unidos se destacam por incentivar a inovação e entregar o que as pessoas realmente querem e em quantidades cada vez maiores. Não vejo nenhum setor como intocável. O que considero sagrado é a inovação, a produção de bens que melhorem a vida das pessoas, o mercado que premia quem está disposto a trabalhar duro. E não me venham com a ideia de que esses empreendedores trabalham pouco. Bill Gates não construiu um império tirando férias prolongadas. Roberto Goizueta, da Coca-Cola, ou Michael Eisner, da Disney, não chegaram ao topo cumprindo expedientes de 40 horas semanais. Eles dedicam 70, 80 horas por semana ao que fazem, e fazem porque acreditam no que estão construindo. Esse sistema funciona. Não é perfeito, mas é o que permite que talentos excepcionais transformem ideias em realidade. Agora, quando se fala em justiça e equidade, é impossível não mencionar John Rawls, o filósofo de Harvard que domina o debate sobre o tema. Ele é, sem dúvida, um dos pensadores mais influentes da atualidade, mas, na minha opinião, sua obra teve um efeito nocivo no modo como enxergamos a sociedade. Rawls sabe muito de filosofia, mas pouco de ciência, pouco de economia e menos ainda sobre como os sistemas realmente funcionam. Sua visão de justiça é elegante no papel, mas desconsidera a complexidade do mundo real. Ele se debruçou demais sobre teorias abstratas e de menos sobre a experiência prática. Não estou dizendo que suas conclusões são inúteis, afinal, seu ponto de partida, a ideia de que devemos pensar em justiça a partir de uma posição de ignorância sobre nossa própria sorte, é brilhante. Mas é só isso, um ponto de partida. O resto é especulação. Quanto à pergunta sobre a indústria e os desafios que Patrick levantou, e Patrick, diga-se de passagem, está entre as mentes mais afiadas que já tive o prazer de ouvir. É um tema complexo demais para ser esgotado aqui. Há limites para o que podemos discutir sem cair em simplificações perigosas. O que posso dizer é que o equilíbrio entre incentivo e justiça nunca será perfeito, mas é um erro acreditar que podemos resolvê-lo apenas com mais regras ou mais impostos. O mundo não funciona assim.